Boa noite, meu nome é Camila e sou estudante de segundo período de administração. Boa noite, meu nome é Arthur, estudante do segundo período de administração. Esse é o nosso trabalho, Abordagem da Teoria da Burocracia aplicada na Administração, orientado pelo professor Leandro de Araújo Crestani. Neste trabalho, iremos apresentar uma análise sobre a teoria da burocracia que desenvolveu-se na administração por volta da década de 1940, em função da fragilidade e a parcialidade da teoria clássica e da teoria das relações humanas, da necessidade de um modelo de organização racional, do crescente tamanho e complexidade das empresas e do ressurgimento da sociologia da burocracia. Max Weber foi a grande inspiração para essa nova teoria da organização. Já na teoria estruturalista da administração, é um modelo que surgiu a partir da década de 50, como um desdobramento da teoria da democracia, que buscava sintetizar as teorias clássicas e das relações humanas, devido à necessidade de se visualizar a organização como uma unidade social grande e complexa, tendo sido a primeira teoria a tratar a organização como um sistema aberto que influencia e é influenciada pelo ambiente externo. Max Weber foi um intelectual, jurista e economista alemão considerado um dos fundadores da sociologia. Seu irmão foi o também famoso sociólogo e economista Alfred Weber. De acordo com Weber, um homem pode ser pago para agir e se comportar de certa maneira pré-estabelecida, a qual deve ser explicada com exatidão. Porém, em hipótese alguma, pode deixar que suas emoções interfiram em seu desempenho. Weber também tinha seu modelo de burocracia ideal, onde seus estudos procuravam estabelecer estrutura, estabilidade e ordem às organizações por meio de uma hierarquia integrada de atividades especializadas definidas por regras sistemáticas. Amitai Etzioni é um sociólogo germano-estadunidense-israelense, é um dos autores mais importantes da abordagem estruturalista, mais precisamente da teoria estruturalista da administração, sociólogo e professor das universidades de Colômbia e de George Washington, e membro do Instituto de Estudo de Guerra e Paz. Segundo a tipologia de Etzioni, as organizações possuem as seguintes características: divisão do trabalho e atribuição de poder e responsabilidades, centros de poder e substituição do pessoal. Para Etzioni, os meios de controles utilizados pela organização podem ser classificados em 3 categorias: controle físico, material ou simbólico. Os tipos de organizações de Etzioni são coercitivas, utilitárias e normativas. A tipologia de Etzioni enfatiza os sistemas psicossociais das organizações. Trata-se de uma tipologia simples. Weber buscava oferecer mais eficiência para o funcionamento organizacional, superando o patrimonialismo, o que é o uso da máquina pública pelo próprio governante para o seu próprio bem. Então, a teoria da burocracia, na sua abordagem burocrática, entende que a forma de superar esse patrimonialismo é através da autoridade racional legal, que significa as pessoas serão dominadas se seguirem determinadas regras e normas. E essas regras fariam a sociedade funcionar como um todo. Weber fala na existência de diferentes características para a organização burocrática, que incluem normas e regulamentos possuem caráter legal, comunicações formalizadas, trabalho dividido racionalmente, relacionamentos impessoais, autoridades seguindo a hierarquia, rotinas e segmentos padronizados, competência técnica é valorizada pela meritocracia e profissionalismo. Os pontos positivos: o estruturalismo facilita uma abordagem múltipla na análise das organizações, porque a convergência das várias teorias. Nessa teoria, a organização é vista como uma unidade social grande e complexa. O estruturalismo demarca 2 grandes tendências teóricas muito importantes: a do conflito e a integrativa.
é uma teoria de transição e mudança cujo campo está em grande crescimento e desenvolvimento, e que contribui consideravelmente para a evolução das teorias administrativas. Os pontos negativos são as estruturalistas deixam de se preocupar com a forma com que o indivíduo percebe a organização e o seu meio ambiente. O estruturalismo não constitui uma teoria própria e perfeitamente distinta na teoria geral da administração. As tipologias organizacionais do estruturalismo baseiam-se apenas num princípio ou aspecto básico, o que torna limitadas na sua aplicação prática. Essas tipologias são pouco específicas, classificando as organizações em grupos, cujas características são muito gerais e pouco discriminatórias, bem como simples e unidimensionais. Fatores esses que tornam tanto a sua aplicabilidade como a sua validade discutível. Pode-se dizer vantagens e desvantagens da burocracia? As principais vantagens são: os objetivos têm bastante racionalidade, os cargos e tarefas são bem definidos, as decisões são rápidas. Essa é a visão burocrática. Hoje em dia, acredita-se que a descentralização seria mais vantajosa em termos de rapidez, mas Weber acreditava que não, pois seria uma vantagem da burocracia. Já as desvantagens seriam internalização de regras e apego aos regulamentos, excesso de formalismo, resistência às mudanças, despersonalização dos relacionamentos, categorização como parte do processo decisório, superconformidade às rotinas e procedimentos, sinais de autoridade, dificuldade no atendimento ao cliente. Afinal de contas, a organização burocrática passa a ser focada em si própria. Por isso, se fez com que a organização burocrática é autocentrada. Ela olha para o cumprimento de regras e normas, em vez de olhar para o atendimento e a necessidade do cliente. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado a todos.